Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje à tarde, não sei se haverá a bênção do Santíssimo, porque estamos um trabalho importante para fazer. Então, será decidido conforme o tempo que nós temos. Quanto ao Evangelho de hoje, Deus Pai enviou o seu Filho para nos chamar a uma ceia. Essa ceia é a vida da graça, é a filiação adotiva que faz de nós herdeiros do céu e co-herdeiros de Nosso Senhor. Mas como reagiram os homens? Podemos considerá-lo de duas maneiras, ou individualmente ou socialmente. Evidentemente que é o individualmente que decide, no fim das contas. Uns aceitam esse convite e conservam a graça. Outros não aceitam. A recusam ou a perdem depois de tê-la recebido. E a recusam ou a perdem por causa de uma das três concupiscências, simbolizadas aqui pelas três desculpas: concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, orgulho da vida, sensualidade, avareza, ganância, né? E orgulho. 3. Sensualidade, ganância, orgulho. Junto com a recusa individual, há também uma recusa, podemos dizer, social. Sociedade moderna, obra da maçonaria, deixou de ser católica, oficialmente e não só na parte do governo, mas, digamos, sociologicamente, na maneira de viver, de pensar, de agir. Ao reinado social de Nosso Senhor Jesus Cristo está sucedendo o reinado social do demônio, ou seja, a revolução. Não que tudo seja ruim no mundo moderno. A maçonaria, ela tem a arte de desviar o que já está feito. Ela pega o que foi feito bom e toma a direção daquilo que é bom e desvia para o mal. Todo um conjunto de organização no mundo moderno que é fruto da civilização cristã e que atualmente é posto contra a civilização cristã. Então é necessário ter um discernimento. Não jogar fora o bebê junto com a água do banho, diz os franceses. Mas o que é a revolução? A revolução é o ódio de toda a ordem estabelecida por Deus. A revolução é a subversão, é a inversão daquilo que Deus fez. Ela é a concupiscência, 3 concupiscências, da qual fala São João, que nós acabamos de fazer alusão. São as concupiscências erigidas em ideal de vida. Vejamos um aspecto desta revolução. Estou lendo um livro, de fato já o terminei, da vida do Père Calmel, escrito pelo irmão de Sofia, Padre Jean-Dominique Fabre. Père Calmel é um dos grandes mestres da tradição. O Lefebvre o havia convidado para ser diretor de Econa. Ele falou: Monsenhor, penso que não é minha vocação. Minha vocação é a teologia, é a pregação. Vamos escutar então o que ele diz. Esse teólogo, que foi um dos primeiros, talvez o primeiro, a fazer uma declaração pública de recusa da missa nova. Escutemos ele abordar a questão da vestimenta, porque a revolução entra por todas as frestas de nossa civilização, como um gás venenoso que surpreende os incautos e os leva a serem transmissores inconscientes desta revolução. É necessário entender que a revolução é um bloco, como dizia o Père Calmel. Ela é um bloco. E se a gente não entende, a gente acaba se deixando levar. Vejamos a razão profunda, revolucionária dessa questão da mudança de modo de se vestir que afetou e afeta a nossa sociedade. E nesta inversão de valores, diz o Padre Calmel, que se situa esta recusa de trazer a marca de uma natureza diferente.
É aí que se situa o problema do uso da calça para as mulheres. Isto faz parte de um conjunto. A evolução é um bloco. Eis aí uma indicação de grande valor. Isto faz parte de um conjunto. Que conjunto? Deixemos o Padre Calmel nos explicar. A revolução contínua, a revolução cultural, que põe abaixo os valores tradicionais da família. Calça, saia fendida, decote, saia, calça, mini saia, sem falar das vestes totalmente indecentes, tudo isso contribui, seja pela masculinização da veste, seja por sua indecência, a destituir a mulher de seu papel de mãe e de esposa, de rainha da família. Contrariamente ao que muitos pensam hoje, mesmo nos meios tradicionais e tradicionalistas, o que o Padre Calmel diz que a veste inspirada na veste masculina e usada pelas mulheres é uma ofensa a Deus Criador. Enquanto durar essa situação, diz ele, enquanto durar esta ofensa a Deus Criador, não é possível pretender uma sociedade melhor. Incisivo, Parcamel. Como todo bom dominicano. O dominicano é feito para pregar. Ele pregava, sem ambiguidades. Necessário ter a coragem de resistir à moda de certas vantagens práticas, para não dar ocasião ao estado de espírito leigo contra Deus e contra a sua lei inscrita em nossos corações. Se as mulheres cristãs, se as moças cristãs não são as primeiras a dar o testemunho dos valores autenticamente cristãos, com quem poderemos nós contar? Com os pagãos? Claro que não. Com os protestantes? Claro que não. Os protestantes poderão ter uma aparência, como dizia Oscar Wilde, esse escritor inglês que levou uma vida muito ruim, mas que na hora da morte disse coisas belíssimas. Ele disse: a religião católica é feita para os grandes santos e os grandes pecadores. Para os homens, não me lembro a palavra exata, mas é para os homens respeitáveis. O anglicanismo basta. E o protestantismo nunca fará santos. Nunca converterá os grandes pecadores. Porque o protestantismo é uma falsa religião. E o que é falso nunca leva a Deus. Quem converte os grandes pecadores e quem eleva e faz os grandes santos é o catolicismo. E se as mulheres católicas, moças católicas, não tomarem a dianteira, quem tomará? Ninguém. Pode esquecer. E o combate tem que ser feito em toda a fronte. Numa batalha, quando a fronte é rompida e o inimigo entra, a vitória está comprometida. Eis aí, caríssimos irmãos, as fortes palavras desse grande teólogo, que combateu ao lado de Dom Lefebvre, e cuja vida foi escrita então pelo Père Jean-Dominique, como já falamos. Assim é a tradição, ensinamento transmitido pelos ministros de Deus, ensinamento que parte primeiramente de nosso Senhor Jesus Cristo Ele mesmo, e que depois é continuado pela assistência do Espírito Santo, pelo magistério da Igreja, pelos bispos, pelos teólogos, pelos padres, pelos pais de famílias, pelos tios, como no caso do Jean-Dominique, em relação às suas sobrinhas aqui presentes. Uns dirão, mas não há nenhuma encíclica sobre a questão. Não sei se há, mas eu sei que há muitos bispos, muitos teólogos, que não eram progressistas, nem o são, que ensinaram e ensinam a mesma doutrina. O que sei é que estas modas nasceram não em meios católicos, mas em meios que são protestantes, que são fora da igreja. E o bom senso também. Deus não pede que o Papa faça uma encíclica para cada coisa. Não é necessário que o Papa diga que a gente tem que arrumar a cama quando acorda, que o quarto tem que ficar arrumado. Isso, bom senso, basta. O Papa não precisa entrar em todos os detalhes. Deus nos deu uma inteligência, a gente tem que usar. A falta de vigor do catolicismo de hoje,
A falta de compreensão da parte dos católicos nos torna vítimas fáceis de uma certa participação com a Revolução. O que é o liberalismo, se não isso? Meios católicos. Católicos não são inteiramente católicos. Por isso que os tradicionalistas eram chamados na França, de maneira com desprezo, de integristas, porque é uma maneira de ridicularizar essa integridade. Integridade do comportamento católico, da fé católica. Então, de radicais. Sim, que radical significa ficar unido à raiz. A raiz é Nosso Senhor, a raiz é a fé. Então, sim, queremos viver dessa raiz, não queremos outra. Essa moda veio de fora, como veio de fora também o documento da liberdade religiosa. Veio da seita judia, B'nai B'rith, que o cardeal B.A. visitou em Nova York. Claro que essa ideia já rodava no meio dos católicos, mas ela vem de fora, não veio do catolicismo. Saiu do meio de nós, mas não era dos nossos, diz São João, falando dos hereges. Assim, caros irmãos, sejamos atentos. Não bebamos veneno pensando que é água pura. Hoje, mais do que nunca, é necessário estudar, compreender, para poder ensinar. O Padre Carmelo escreveu também muito sobre a escola católica, pois ele que colaborou intimamente com as dominicanas do Santo Nome de Jesus, que fundaram as escolas católicas que hoje formam as moças na França. Mais de não sei quantas escolas são, mas são um grande número. E vieram para a Argentina, foram para os Estados Unidos e foram estimuladas, ajudadas, orientadas pelo Padre Carmelo. O Padre Carmelo não é um qualquer um. Seus livros podem ainda ser encontrados, seria bom que fossem traduzidos. Quem quiser nos ajudar nessas traduções, nós agradecemos. Pois nossa escola também precisa do Padre Carmelo. A escola católica é uma escola onde tudo respira a verdade e a santidade de nosso Senhor Jesus Cristo. Uma verdadeira escola católica é aquela da qual se possa dizer: aqui tudo é de Deus. Como disseram os visitadores, que foram visitar o mosteiro da nossa congregação no tempo da fundadora, que era Madame Marie Cronier. Na França se chama as abadesas de Madame, Senhora. E eles visitaram e fizeram essa reflexão. Aqui tudo é de Deus. Então assim deve ser uma escola católica também. Mas isso não se alcança facilmente. Isso é um milagre. Mas temos que ir nessa direção, procurando os livros que respiram e transmitem essa verdade, para que a gente possa progredir. Nosso mosteiro também tem que progredir. Todos nós temos que progredir. E para isso é necessário estudar, necessário rezar, pedir ao Espírito Santo que nos ilumine e nos fortifique. Se não tivermos bons livros, seria bom que nós os redigíssemos nós mesmos. Na França foi o que fizeram as dominicanas, formadas pelo Padre Carmelo. O livro de história usado em Brignoles, na escola das irmãs de Brignoles, penso que de Fanjot também, é um livro feito por uma irmã. Trabalho que exigiu uma imensa dedicação, história geral, que vem até os anos bem próximos de nós. Muito bem feito. Muito bem feito porque ela entra nessa parte da política atual, assim, dos menos da Segunda Guerra Mundial e o pós-Guerra Mundial. É como dizia o Père Carmel, um erro na política sempre vai junto com um erro na religião. E é necessário, então, ter uma visão correta das coisas. E para isso é necessário recorrer aos grandes autores, entre eles o Padre Carmelo e Monseigneur Lefebvre, é claro. Precisamos também de dedicação, mas para se dedicar a algo é necessário primeiro entender. Entender o quê? Entender que de um lado Nosso Senhor nos convida à sua ceia, à sua graça, ao seu sacrifício, e que do outro o demônio, o mundo e a carne nos convidam a essa inversão dos valores, a essa revolução. Mas como discernir onde está a revolução e onde ela não está?
Como não ficar uma pessoa obtusa e que vai tomar posições que não são sensatas? É delicado, reconheço. Onde está a linha de demarcação? Como a gente vai ver? Estudando. É necessário estudar. É necessário escutar o que falaram aqueles que merecem nossa atenção. Escutar o que disse Monsieur Lefebvre. Escutar o que disse o Padre Calmel. Ter suas referências. Quando eu estava para ir para a França, perguntei ao Corsão: o senhor sabe de algum lugar que eu possa ir, um seminário? Ele falou: eu sei para onde você não deve ir, mas para onde você deve ir eu realmente não sei. Não vejo nada hoje que inspire confiança. Ele não conhecia Econa ainda. E depois ele acrescentou: mas tenha as suas referências, seus livros. E quando você escutar alguma coisa ruim, uma coisa estranha na aula, consulte os autores bons. Então, eis aí um primeiro princípio. Consultar os bons autores, saber identificá-los, saber que o Père Camel vale a pena ser lido, não ler bobagem, não recorrer, não ter como mestre quem não é. Nossos mestres, nós os conhecemos. Nossos mestres é Monsieur Lefebvre, é Dom Antônio Castro Maier, é o Padre Calmel, é o Cardeal Pi, é São Pio X, o magistério da Igreja, e todos aqueles que se aproximam do magistério da Igreja. Pois o magistério da Igreja não é outra coisa, senão Jesus Cristo, Ele mesmo. E depois, usando a inteligência que Deus nos deu, para fazer as aplicações concretas, que poderão variar, é claro. Variar no sentido que a aplicação de um princípio vai junto com as circunstâncias. Mas que a gente não caia no grande erro e, por causa da circunstância, abandonar o princípio, chamada moral de situação, condenado por Pio XII. Mas é necessário, além disso, uma outra disposição, sem a qual nós nunca entenderemos nada das coisas de Deus e nada das coisas da nossa alma. Essa disposição é o amor da verdade. Ide a verdade com toda a sua alma, com toda a tua alma, já dizia um filósofo pagão. Ninguém pode vir a mim a não ser que o Pai que me enviou o atraia, diz o Evangelho de São João. E como o Pai atrai? Com a verdade. E Santo Agostinho exclama: o que deseja a alma com maior ardor, senão a verdade? Ter esse ardor, pedir esse ardor, amar a verdade. Aquilo que a gente entendeu e viu que é certo, não largá-lo, não abandoná-lo. Senão o que acontecerá? O Evangelho de hoje termina com palavras duras. Com palavras duras, mas que fazer? É a palavra de Nosso Senhor. Eu vos afirmo que nenhum dos que foram convidados hão de provar a minha ceia. E um dos pais da igreja diz que aqueles que provaram a vida da graça, depois a abandonaram, para seguir uma das três concupiscências, ou as três juntas, ouvirão esta palavra: eu vos afirmo que nenhum dos que foram convidados hão de provar a minha ceia. Então, façamos que cada um faça seu exame de consciência e se pergunte se ele está cedendo ou não ao espírito do mundo. E se ele ver que ele está, em algum ponto, seguindo a sensualidade, ou a ganância, ou o orgulho. A questão da moda, muitas vezes, é questão de orgulho. Como diz o Père Calmel, de um lado tem a indecência, do outro lado tem uma inversão, uma oposição a uma ordem que Deus fez. A oposição à ordem está mais na linha do orgulho, enquanto que a sensualidade está mais nas modas, como se vê em Friburgo. Nosso amigo, o Sr. Phillips, disse que jamais viu algo tão chocante como na entrada de Friburgo. Só em Las Vegas, disse ele, vi coisa parecida. Escândalo para a nossa cidade. Escândalo para os visitantes que vêm aqui. Eu tinha imaginado, uma vez, de um jeito de destruir esses cartazes, de pedir na prefeitura, de fazer alguma coisa, que não é possível. Uma cidade ser tão assim, debochada. Ela foi punida, vai ser punida novamente, essa cidade. Então, que a gente faça esse exame de consciência, para que a gente não seja cúmplice dessa
destruição da sociedade católica, destruição daquilo que custou o sangue dos mártires, o esforço dos bispos, dos padres, dos párocos. E que a gente tome o caminho dessa grande ceia para a qual nós fomos chamados pelo nosso batismo. Que a Virgem Maria nos obtenha de compreender nosso dever e de realizá-los para possuirmos a vida eterna, assim seja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.